Salve, meus queridíssimos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos para a parte 2 da nossa análise do disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Esse álbum é de fato um clássico e é uma verdadeira aula de musicalidade. Esse álbum é uma verdadeira aula de musicalidade, de bom gosto e de produção. Eu já dei uma decupada em cada faixa para organizar e estruturar um pouquinho a gravação desse vídeo. Então, vou tentar ser o mais breve, sucinto e objetivo possível. Então, abre a sua plataforma digital favorita ou abre mais uma aba aqui. Escute as músicas comigo e vamos ver o que a gente pode aprender, se inspirar e integrar as nossas composições a partir do que vemos nesse disco. E para você que é músico, artista, tá se gravando, mas suas músicas não estão com a qualidade legal, eu te recomendo fortemente fazer meus cursos de mixagem e masterização. Se gravar é fácil, qualquer idiota consegue apertar REC. O difícil é fazer o que você gravou soar profissional, como um disco desses aqui. A mixagem e a masterização são os processos que levam uma gravação amadora, que qualquer um consegue fazer, para qualidade profissional, como dos seus artistas prediletos. Ah, Bori, tô sem grana. Começa com o meu curso introdutório. Ele é o primeiro link que está na descrição. Tudo que tem de mais avançado a gente constrói em cima da base do curso introdutório. Os links estão na descrição, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Abre a aba, escuta o disco comigo e vamos nessa. Faixa 1, Dark Fantasy. Ok, uau, que abertura. Vamos lá, primeiro eu quero falar do clima, da vibe geral da música. É uma música que transmite uma grandiosidade e ela começa muito bem o álbum. Ela dá o tom, a tônica inicial do disco, prepara muito bem o terreno. Ela é uma ótima representação do disco como um todo, estilisticamente falando. Essa é uma música que ela é construída em torno de um sample principal que a gente vê no refrão, que é talvez a parte mais marcante da música, que é a voz Can we get much higher? E ela mescla elementos orquestrais, coros, instrumentos gravados, vocais distorcidos, vocais femininos, batidas pesadas e raps marcantes, com letras e flows fortes, elegantes e pesados. Então esses são os ingredientes que compõem o disco todo. E essa música, ela parece que ela contém o DNA, a composição genética mais concentrada possível do disco todo. Ela começa com uma mulher recitando um poema com um sotaque britânico e por trás tem uns coros, um coro meio autotunado. E ela tá recitando um poema meio conto de fadas, que já te transporta para um mundo um pouco surrealista. Então te transporta para outro mundo, um mundo meio europeu por causa do sotaque, essa coisa de conto de fada, dá uma vibe meio de floresta mágica. Então essa é a introdução da introdução, essa é a primeira faixa, e ela começa com esse poema sendo recitado com um sotaque britânico, que na verdade é a Nicki Minaj, no início da carreira, quando ela tava no início mesmo. E o coro autotunado por trás é o Bon Iver, um artista de folk, meio rock alternativo. E ao final do poema acontece o drop. Não o drop da batida, mas sim o drop do sample. Esse sample principal, Can we get much higher? E a gente vê o primeiro refrão da música. Então essa música ela é construída em torno desse refrão. Sabendo que o Kanye West é um produtor, é um beatmaker que fortemente usa samples, não é difícil de imaginar que essa música começou em torno desse sample, né? Que é assim que ele começa a maioria das composições dele. O refrão é marcado para mim pelo sequenciamento de várias vozes diferentes. Preste atenção. Sample de voz. Can we get much higher? Depois, vocal dobrado, feminino. So high. E terceiro, o coro misto, que tem voz de criança, de homem e de mulher. Oh, 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 oh.
E aí repete, can we get much higher? Sample, o vocal feminino responde e o coro termina. Essa musicalidade é uma musicalidade meio meio teatral, meio musical. Tem uma vibe meio musical, música da Disney. Então, o que amarra, estilisticamente, tá tudo conversando. Começa com um poema meio conto de fadas, que é um poema do Roald Dahl, que é um escritor que escrevia contos de criança, meio conto de fada mesmo. Dá esse clima meio surreal, e aí vai entrando orquestra, piano e os vocais vão se intensificando. Eles vão juntos construindo um crescendo até que isso culmina no drop da batida, do instrumental. E aí entra uma batida pesada de boom bap. Uma batida bem pesada, aonde a bateria é mais pesada e as melodias são um pouquinho mais leves. A melodia do beat tem um pianinho aqui na esquerda, meio sampleado, meio estragado, meio downsampled, e na direita tem um violino. A frase melódica do beat é muito curta, é só isso. É um loop muito curto, enquanto o refrão é uma frase muito longa. Can we get much higher? So high, oh, oh, oh. Ainda não terminou. Oh, 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 oh. Can we get much higher? So high, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Pum, perarão, perarão, pum, perarão, perarão. O refrão, a estrutura melódica dele é o oposto do beat, do verso. Um traço muito marcante que torna essa música tão interessante é esse contraste muito forte entre os versos e o refrão. O refrão é bem maximalista, muitas vozes, é um coro, é dramático, intenso, tem um pianão pra começar. Blum, can we get much higher? So high, oh, oh. Tem 30 vozes acontecendo. E a cada vez que o refrão acontece, cada vez ele acontece um pouquinho diferente. Tem vezes que tem violinos por trás, tem horas que não. Tem horas que eles tocam um pouco mais pam, 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 pam. E tem horas que eles tocam mais leves. Então, a cada aparição do refrão, ele aparece um pouquinho diferente, o que previne que ele se torne repetitivo e desinteressante, especialmente porque ele repete umas 4, 5 vezes o mesmo refrão. Outra coisa que marca muito o contraste do refrão com os versos é que o refrão não tem bateria. Então, ele oferece um alívio, um respiro para a batida do verso, onde acontece o rap. Então, essa música ela expressa muito bem esse conceito criativo de o rap colidindo com essa musicalidade mais clássica e mais elegante, e eles mesclando e virando algo ultra luxuoso. Essa música é ostentação musical, é arrogância musical, é ostentação em forma de música. Isso aqui é ouro. Ouro, veludo vermelho, decoração de interiores francês clássico. É muito, muito chique. Isso aqui é chique. Musicalmente é muito chique. Então a instrumentação é muito densa. Tem muitos ingredientes, muitos sabores que compõem essa música. Os vocais femininos, esses coros também, que são basicamente a instrumentação do refrão. E o instrumental do verso, ele é um pouco mais tradicional de rap. Mas você vê que os instrumentos melódicos dele ainda são instrumentos orquestrais, piano e violino. Ou seja, ainda tá dentro desse mundo, assim. Não é como se eles pegassem um beat muito sujo e colocassem com essa musicalidade elegante. Não. Eles estão encontrando ali o casamento deles. E os timbres de bateria, a batida em si é bem boom bap. Inclusive, eu acredito que o RZA, produtor, beatmaker do Wu-Tang Clan, membro do Wu-Tang Clan, produziu o beat do verso junto com o Kanye. Mas o hi-hat é bem limpo. O que não é raro no boom bap, mas também não é tão comum assim. Muitas vezes tem hi-hats muito sujos, ou às vezes shaker usado ao invés de hi-hat. Então, os timbres de bateria, eles são um pouco mais limpos que o boom bap normal, mas ainda é boom bap, tem uma vibe de boom bap. É só um boom bap meio high-end, sabe? É um boom bap de luxo ali, com os timbres um pouquinho mais de bateria acústica. Mas é bateria programada, eles não eram um baterista tocando. É bateria programada. Então, assim,
enfiando elementos de música clássica, orquestral, de banda, de sintetizadores, de instrumentos gravados e tocados, enfiando eles dentro de uma produção de rap. Então, essa música sintetiza muito bem o clima, o espírito criativo e a vibe, a energia do álbum, e estilisticamente ela representa muito bem o disco como um todo. E é importante notar também que os versos, as rimas do Kanye, elas são debochadas, ultra confiantes, porém elas têm profundidade, têm um teor autobiográfico. A primeira linha: I fantasize about this back in Chicago. Eu fantasiava com isso aqui lá em Chicago, da onde ele veio. Então tem um tom autobiográfico. Ele fala muita verdade, ele fala aquilo com verdade, ele se importa com o que ele tá falando. Ele não tá falando coisas que qualquer artista pode falar. Ele fala da história dele, das opiniões dele. Ele fala de um jeito único dele, não é genérico, não é um rap genérico. E ele toca em temas que tem a ver com o que eu falei na parte 1 do vídeo, de fama, queda, ser amado e ser odiado, se embebedar no poder da fama. E uma frase marcante dessa música é: The plan was to drink until the pain's over, but what's worse, the pain or the hangover? O plano era beber até a dor passar, mas o que é pior? O que dói mais? A dor ou a ressaca? A ressaca. Então são rimas inteligentes, tem jogo de palavra, são assuntos reais, vida real que ele tá falando, não é delírio, ele tá falando sobre coisas factuais que acontecem na vida dele e na vida do ouvinte também. Então ele lança rimas inteligentes, mas não é aquele rapper chato tentando pagar de intelectual, não, ele tá debochando, tá tirando onda e falando coisas interessantes, inteligentes, que você, a cada vez que você ouve a música, você fala: caraca, verdade, nossa, pô, não tinha pensado nisso. Ou, pô, que ponto de vista interessante. Ou, pô, não sabia isso sobre a história dele. Então, palmas. Falei que eu ia tentar ser breve, eu provavelmente acabei de falar 20 minutos sobre essa música só. Bom, vamos pra faixa 2, Gorgeous, featuring Kid Cudi no refrão e Raekwon, rapper fundador do Wu-Tang Clan, no último verso. Vamos escutar. Então, de cara, a gente pode ver que a instrumentação tem guitarra, muito obviamente, tem órgão, tem piano, que estão mesclados ali no fundo. Piano, talvez um piano elétrico, não dá pra saber exatamente. A bateria é bem legal, né? Porque o feeling geral da música é de soul. Parece um sample de soul. E muitas vezes no boom bap, quando se usa samples assim de soul, não é raro que você não coloque uma bateria pesadona por cima, e sim, às vezes o cara deixa só o sample rolando. O Madlib é, por exemplo, um produtor de boom bap que faz muito isso. E nessa música a gente ouve, em vez de ter uma bateria programada tradicional de boom bap, que nem na música anterior, a gente ouve um ride. Tem um ride, pra quem não sabe, ride é aquele prato que fica na direita da bateria, que é o maior prato de todos. Ele tem um som mais grave, tim, 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 e ele faz um papel bom de condução. É uma boa variação do hi-hat, que é tss, tss, tss. E o crash, que é tchá! Esse aqui é tem, tem, tem. Ele tem mais um som de sino. Então aqui a gente ouve esse ride, que é um timbre de bateria acústica. Provavelmente ainda é programado, duvido que eles tenham contratado um baterista pra tocar isso aqui nessa música. É um loop. Então deve ser um timbrezinho ali, um sample de ride programado. Então um elemento de banda, você tá criando o seu próprio sample, você tá criando sua própria timbragem de sample. Rola uns órgãozinhos e a guitarra bem notável, e o baixo, tem um baixo com bastante fuzz. Fuzz é um tipo de distorção, tem um pedal, é um tipo de distorção. Acredito que o Jimi Hendrix foi um dos primeiros a usar pedal de fuzz, a popularizar a sonoridade do fuzz. Continua ouvindo, vai entrar o refrão agora. Então o refrão do Kid Cudi tem as vozes dobradas e tem um leve efeito de reverse no fundo, que traz um sentimento assim meio de transtorno interno, sabe? E a letra, mais uma vez, está tratando sobre o que parece ser fama, sucesso e o risco de perder isso. Ain't no question if I want it, I need it. Não é questão de se eu quero, eu preciso disso. E eu consigo, e eu tô sentindo isso escorrendo pelos meus dedos. Que o risco ali de perder tudo que ele lutou pra construir.
Aí na variação ele fala ain't no question if you blow this, you bogus. Então parece que ele vai repetir a mesma frase da primeira repetição, mas ele muda o final. Não é questão se você perder isso aqui, se tu perder essa chance, se você estragar isso aqui, você é idiota. If you blow this, se você estragar isso, you bogus, você é burro. E beleza. E agora, o verso do Kanye. Violinos entram nos fundos do verso e o refrão vem de novo. Bom, de cara é muito notável que o verso do Kanye, a voz não é uma voz limpa, que nem a minha que você tá ouvindo aqui. É uma voz totalmente distorcida. Parece que é uma voz passando por um amplificador de guitarra. Então, no mundo da mixagem, a gente chama isso de voz de guitarra. Então, é muito fácil de simular esse efeito com alguns processadores que a gente comumente usa em guitarra. Pode até fazer com pedal e com distorção, mas a sonoridade realmente vem através de amplificadores e emuladores de amp. Eu sou doido pra colocar uma bateria por cima dessa música mais forte, mais marcada, só pra sentir o groove maior dos flows, porque aqui a bateria, quem tá fazendo papel de snare, de pá, pá, na verdade é uma palhetada de guitarra. Todo mundo que já tocou violão sabe que você toca o violãozinho, aí bate no violão. Na guitarra você faz mais ou menos a mesma coisa, só que com a palheta. Crack! Com as cordas mudas aqui na mão esquerda. Então você crack, track. Então é esse som de palhetada de guitarra que tá fazendo o papel de snare. Então não é tão forte quanto, uma cacetada de snare. Mas ok, os flows dele são super boom bap, super groovados, rimando com as tônicas nos contratempos, in the city tensions, bem groovado, bem ritmado. E tematicamente são temas de o lado ruim de ser preto, as dificuldades de ser negro no ambiente em que ele cresceu. Face it, Jerome gets more time than Brandon. Jerome é um nome bem de preto americano e Brandon é um nome bem de branco americano. E rima o nome Brandon com branding, from the way we were branded, pelo branding do preto nos Estados Unidos. O Jerome, na sentença de cadeia dele, ele ganha mais tempo que o Brandon, mesmo o crime sendo o mesmo. Ele faz várias rimas com flows irados e o tema ali principal é basicamente sobre a luta do homem negro nos Estados Unidos. E aí ele dá as versões dele disso, sendo rico e famoso, e também não tendo sido rico e famoso alguns anos antes desse período. E com muito deboche, assim, com muita sagacidade, não fica chato. Mas é um tom um pouco mais sério. Essa música, ela tem um clima um pouco mais sério, um pouco mais pé no chão e reflexivo do que a faixa anterior ou até a próxima faixa, Power. Mas vamos seguir ouvindo. Agora é o refrão, segundo refrão, Kid Cudi volta aqui. O verso 2 eu adoro a forma que ele começa. Is hip-hop just a euphemism for a new religion? The soul music of the slaves that the youth is missing? O hip-hop... Será que o hip-hop é só um eufemismo para uma nova religião? A música soul dos escravos que a juventude não tem, que falta para a juventude? As rimas compostas. Is hip-hop just a euphemism for a new religion? The soul music of the slaves that the youth is missing? A métrica é muito perfeita, os fonemas rimam muito perfeitamente. E ele tá fazendo questionamentos filosóficos sobre o hip-hop. É impactante. A entrega é muito natural, muito sem esforço, tá? Coloquial, sabe? Não parece que ele tá tentando falar algo inteligente. Parece que ele tá mais querendo tirar onda pela entonação e o ritmo e as métricas, mas o conteúdo é forte. E a rima seguinte ele também fala em referência ao ocorrido nos VMAs com o caso da Taylor Swift. But this is way more than just my road to redemption. Malcolm West had the whole nation standing at attention. Isso aqui é muito mais do que só a minha estrada à redenção, tentando voltar às boas graças do público. Malcolm West, ao invés de Malcolm X, famoso ativista negro dos anos 50 e 60. Malcolm West, muito bom. Had the whole nation, Estados Unidos inteiro, standing at attention. Deixou o país inteiro tenso. Não só com o ocorrido com a Taylor Swift, como alguns anos antes, na época do furacão Katrina, que deve ter sido ali 2005, talvez, 4, 5, 6, alguma hora nessa época aí.
quando o George Bush ainda era presidente, estava tendo uma grande campanha de arrecadação de doações para as famílias atingidas pela enchente do furacão Katrina em Nova Orleans. E Nova Orleans é um dos lugares com a maior concentração de população negra, percentualmente, nos Estados Unidos. É uma cidade muito, muito preta. E aí o Kanye West estava na TV, ele era uma das celebridades convidadas para aparecer na TV e pedir: ligue para o telefone tal para doar $10, ligue para o telefone tal para doar $20, as famílias estão precisando de você, faça sua parte para ajudar. E aí ele simplesmente chega na TV, ele fala isso e em seguida ele fala: George Bush doesn't care about black people. O presidente não se importa com os pretos. Simplesmente, o cara mete essa. The destruction of the spirit of the people of southern Louisiana and Mississippi may end up being the most tragic loss of all. George Bush doesn't care about black people. Então isso aí também foi um outro incidente onde o Malcolm West had the whole nation standing at attention. Ele também menciona o episódio de South Park, onde ele foi muito zoado, porque era mais ou menos nessa época que ele começou a falar que ele era um gênio, e aí o South Park zoou muito ele. E aí é bem legal ele mencionar esse episódio aqui. Ele fala sobre enforcar um roteirista do South Park. Então esse verso 2 é bem mais debochado que o anterior. Apesar dele estar falando sobre temas sérios e ainda ter ali o tema ali da luta racial, a abordagem dele é bem mais cômica, debochada, descontraído, o segundo verso. Repara como o refrão 3, ele é mais curto que os dois anteriores. Ele é metade. Ele é só a primeira parte, não tem a segunda variação. Porque a música é longa, a música tem 6 minutos. E eu, pessoalmente, essa não é a minha música predileta do disco. Eu nem ouço ela. Ouço ela quando eu ouço o disco todo, mas se eu for escolher qualquer música do disco pra ouvir, essa tá longe de ser minha predileta. Mas isso é uma lição. Quando você tem uma música longa, use variações nos refrões. Não sempre repete o refrão da mesma forma. Faz o refrão encurtado aqui. Na primeira música ele também faz isso, que o refrão acontece várias vezes. Tem uma parte que tem um refrão mais curto. Ele também fala que é legal. Act like I haven't had a belt in 2 classes. A belt in 2 classes quer dizer um cinturão em 2 categorias de peso. Pra quem assiste o UFC, você sabe o que é isso. E aqui ele certamente tá falando sobre rap e pop. Porque o disco anterior dele foi bem mais pop do que os outros. Foi bem menos rap do que os outros. E colocou ele na esfera ali dos artistas pop da época, abriu o leque do público dele. Eu gosto muito dessa rima também, que é muito real sobre a história da carreira dele. And the same people who try to blackball me forgot about 2 things, my black balls. As mesmas pessoas que tentaram me colocar na lista negra da indústria, que tentaram me excluir da indústria, blackball é esse termo, esqueceram de 2 coisas: minhas bolas negras. Muito bom. E basicamente ele tá falando: eu não abaixo a cabeça, eu sou corajoso, eu não tenho medo de ser detestado ou de fazer inimigos se for pra fazer o que eu acho certo. Quarto refrão, em 4 minutos e meio de música. Novamente esse refrão é um refrão encurtado, e aí aos 4h30 começa o verso do Raekwon. Nesse momento da música, a bateria muda. A levada de Hyde sai e começa uma levada que parece de surdo, também é do lado direito da bateria. Talvez eles tenham gravado, pensando agora, só pela proximidade ali do Hyde com o surdo, talvez tenha ocorrido isso. Posso tentar pesquisar e descobrir. Mas eu acho que é tudo programado. Bom, também não custa nada, né? Você tá no Avex Studios no Havaí, tá tudo montado ali, microfonado, é só apertar REC e gravar. Aqui rola uma levada de surdo. Ou pode ser taiko drums também, que é um elemento, uma bateria tribal que ele usou bastante no disco anterior, 808s and Heartbreaks. Mas parece mais surdo de bateria mesmo, normal. Tocado bem forte. Então uma percussão pesada e a guitarra, que ao longo da música toda tocou a melodia bem conservadora, assim, no sentido de é uma melodia mesmo, não é um solo. Agora, aos 4h30, ela começa a solar, a improvisar, fazer melodias diversas, um solo de guitarra, só que durante o verso do Raekwon. E esse solo de guitarra dura até o final da música, o que é muito incomum. Geralmente o solo de guitarra tem um trecho só pro solo de guitarra. E aqui não, aqui o solo acontece durante o verso de um artista convidado e também durante o refrão, e ele se estende até o final da música. O flow do Raekwon é muito brabo. A voz dele não tá tão
distorcida quanto a do Kanye. Tá totalmente distorcida, não é uma voz limpa, mas tá um pouquinho menos, tá um pouquinho mais limpa que a do Kanye. Essa instrumentação aqui tá bem mais 808s and Heartbreaks. Surdo, caixa, guitarra e violinos. E aí vem o refrão pela quinta vez, só que com um instrumental diferente de novo. Você pode ver na estrutura da música aqui que o verso, o refrão e o outro da música tem o beat diferente, tem um instrumental diferente. Então chegamos ao fim da música, a música tem 6 minutos, 5 minutos e 57 pra ser exato. Estamos aqui aos 5:40, bateria, solo de guitarra e quarteto de cordas, violinos, viola e cello. Poderia ser um disco de rock, não necessariamente um disco de rap, né? Então, de novo, a gente vê essa colisão de estilos. Essa melodia de guitarra que a gente ouve na música Gorgeous, ela não é um sample direto dessa música aqui, porque ele não tá usando essa mesma gravação, mas ele regrava só a linha de guitarra e usa dentro da música dele. Então a melodia de guitarra é retirada dessa música aqui, de Enoch Light and the Glittering Guitars, faixa 4 desse álbum, You Showed Me. Escuta lá, os 1 e 10, você ouve a melodia de guitarra. E aí depois, na música do Kanye, você vê que ele não usou essa gravação, ele não sampleou essa gravação, mas sim, ele regravou essa melodia e colocou dentro da música dele. O nome disso é um interpolation. Quando você, ao invés de samplear, você regrava e usa ela na sua. Quando você recria o sample. Muito bem. Vamos para a faixa 3. Essa é uma das minhas favoritas também. Faixa 1, Dark Fantasy. Faixa 2, Power. Produções absurdas. Vamos lá. Essa aqui é densa também, de instrumentação. É muita informação e muita colisão estilística acontecendo. Vamos entrar nela. Solo de sintetizador no final. Muito bom. Mike Dean, colaborador frequente. Talvez quem é mais novo conheça ele pelo Travis Scott. Travis Scott é artista do Kanye que descobriu ele. E, lógico, Mike Dean já produziu os dois. Ok, essa é uma faixa absolutamente explosiva. Semelhante à faixa 1, elas pra mim, são sister tracks. São faixas irmãs, onde elas têm uma sonoridade semelhante, um clima também semelhante, e elas seguem o mesmo estilo de produção. Então, estilisticamente, elas são bem próximas. Essa faixa aqui, ela é construída em torno desses 3 samples. O sample vocal... É um coro afro, sampleado desse disco aqui, chamado Afro-América, da banda Continent No. 6, um disco de 1978. Então a música é construída em torno desse sample, e ele combina esse sample com o drum break dessa música daqui. It's Your Thing, Cold Grits, de 1969. Essa música aqui, ela já começa com a bateria. Ele pega a bateria dessa aqui, picota ela, reformula a batida, e o beat principal dessa música é feito com os recortes da bateria dessa. A melodia principal é a melodia de voz dessa aqui. E nos refrões, no one man should have all that power. Hit on me, hit on me, hit on me, hit on me. Isso aí já tem sample dessa música aqui, 21st Century Schizoid Man, da banda King Crimson, de 69 também, que nem o Cold Grits, engraçado, coincidência, só não tem nada a ver uma banda com a outra. King Crimson é uma banda muito legal, de rock progressivo, muito inovadora, experimental pra caramba, é alto nível, mas é muito experimental, tem que estar com a cabeça aberta pra ouvir, você não vai ouvir coisa normal aqui. E o principal sample, que leva o título dessa faixa, 21st Century Schizoid Man, é um recorte direto dessa música, que acontece ao final de todo o refrão. E é um casamento lindo de voz distorcida. Você vê que o Kanye usa muita voz distorcida nesse disco. Potencialmente ele pegou a ideia daqui. Apesar de que no 808s and Heartbreaks ele já estava experimentando bastante com efeitos vocais. Mas estilisticamente ele pode ter se inspirado daqui, ver que, pô, isso aqui funciona. E essa faixa é power puro. Acho que é por isso que leva esse nome e tudo com letra maiúscula. Power. Essa faixa é poderosa, muito forte. Então a gente vê de novo uma faixa construída em torno de samples, que é a assinatura do Kanye West,
Mas particularmente o que eu acho interessante desse disco é que, diferente do beatmaker tradicional de hip hop, Crate Digger, que sampleia discos e vinis de músicas antigas, pega uma música de soul e faz um beat legal pra caramba a partir daquele sample, aqui a gente vê a combinação de diferentes samples, o que é um pouco menos comum. E aí você leva a mesclas interessantíssimas de bateria de soul com samples de rock / quase heavy metal progressivo com King Crimson, com coros afro. Power é monumental, é eufórico. Note o uso frequente de guitarras com distorção nessa música. Semelhante à música anterior que tem guitarra com distorção, aqui também a gente vê uma guitarra quase solando, tocando várias melodias, com bastantes bends, com bastantes slides. Nota o uso também, antes de cada drop do refrão, o uso de baixo, com bastante fuzz e distorção. Bom, 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 bom. Então a instrumentação melódica tem um tom de rock, traz uma intensidade essa guitarra com distorção, o que reforça o tema lírico. Power. Ele tá falando sobre poder, sobre fama, sobre influência. E a letra, basicamente, resumidamente, fala: nenhum homem deveria ser permitido ter todo esse poder. Que ele certamente, as I look down at my diamond encrusted piece, olhando para baixo, cabisbaixo, olhando para baixo, o meu colar cravejado de diamantes, eu reflito: nenhum homem deveria ser permitido ter todo esse poder. Tô viajando off the power, tô viajando off the powder, o pó. Então, drogas, dinheiro, influência, poder, sexo, mulheres, tentações, vícios. But till then, fuck that, the world is ours. Mas até então, até que eu perca tudo, tô nem aí, vou aproveitar. Então ele tá lidando com esse hedonismo. E nos versos, e a música inteira é mais ou menos uma batalha entre os dois lados dele, o anjinho e o diabinho. O lado hedonista e o lado disciplinado. With these responsibilities that they entrusted me, as I look down at my diamond-encrusted piece and think no one man should have all that power. Então é hip-hop knowledge reflexivo, só que popstar famoso ostentação. O Kanye, ele conseguiu fazer isso. É por isso que ele é respeitado pelos gangsters dos anos 2000, gangsta rap, e os artistas pop. Ele conseguiu casar os dois universos, os dois estilos e o tema da luta social e racial do negro americano e essa ascensão social e ser famoso, os temas do hip hop e os temas do mundo pop, sabe? Da cultura pop. E de maneira muito artística, que nenhum artista pop chega perto. E aí, se a gente olhar aqui para a estrutura da música, o primeiro refrão eu decupei aqui em a parte cantada normal, no one man should have all that power, e o sample marcadão do King Crimson. Aqui depois também decupei refrão, a parte normal, depois o pós-refrão, que é aquele break pós-refrão que ele só faz ad-lib, contra cantando, respondendo os samples que ele faz, que é um sample que aparece meio que no Pan. Parece uma sirene, mas não é. É um sample dessa música do King Crimson, que a gente já viu, 21st Century Schizoid Man. E ela tem um phaser, ou talvez um chorus, que dá, de novo, um efeito meio sirene pro negócio, meio caótico, conturbado, potência, poder, explosão, perigo, bomba. Tem um som, essa bateria tem um som explosivo de bomba também. E o desfecho do refrão é sempre 21st Century, patum, patum, patum. 21st Century Schizoid Man, com aquela virada insana de bateria. Aí ao verso 4, ao final do verso 4, a gente tem uma ponte, onde acontece um solo de synth, que é a parte do Mike Dean, que eu falei aqui enquanto eu tava escutando. E aí, durante esse solo de synth, canto muito bem, vocês podem ver. Repara que tem um pianinho por trás, tocando as melodias bem gostosinhas, bem delicadas, suaves por trás do synth. E aí isso tudo vai subindo num crescendo, que aí rola quase que uma ponte 2, ou um verso 2, uma nova parte, uma parte B. And this will be a beautiful death, jumping out the window,
looking at the window, jumping at the window, looking at the wind blow. De novo, dramático, cênico, pitoresco. Você consegue ver a cena com as palavras. Jumping at the window, looking at the wind blow. Isso seria uma bela morte, pulando pela janela, vendo o vento soprando. É super dramático a forma que é colocada. E isso tudo vem num crescendo grande. Entra coro, entra orquestra, violinos. E isso vai se intensificando. E aí entra aqui, achei uma decisão muito legal de arranjo. Eu gosto muito de fazer isso. Montar basicamente uma parte nova com partes antigas da música. Então acontece o loop de sample do pós-refrão. Ele acontece aqui. Por isso que eu chamei aqui no final de pós-refrão, só que com um arranjo diferente, é uma variação do pós-refrão, que é o pós-refrão com esse sample do King Crimson, aquele sample meio sirene que eu falei, só que com o solo de synth por trás e a orquestra. Lindo, lindo, termina muito lindo, rememorando uma parte que frequente e marcante da música, só que não uma parte mais marcante, mas pega o pós-refrão, coloca ele de uma nova forma no final e monta um outro legal. E aí termina a música de novo com o sample 21st Century Schizoid Man, pum, 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 com delay no final. Lindo, produção magnífica. Se você tá curtindo esse vídeo, se inscreve no canal, porque a continuação dessa análise tá saindo em breve. Também não deixa de curtir o vídeo, que não custa nada, é literalmente um clique. E pra você que é músico, artista, tá se gravando, mas suas músicas não estão com a qualidade legal, eu te recomendo fortemente fazer meus cursos de mixagem e masterização. Se gravar é fácil, qualquer idiota consegue apertar REC. O difícil é fazer o que você gravou soar profissional. A mixagem e a masterização são os processos que levam uma gravação amadora, que qualquer um consegue fazer, para qualidade profissional, como dos seus artistas prediletos. Começa com o curso introdutório, conceitos e fundamentos, ou se quiser dar um passo um pouquinho maior, você pode fazer os cursos avançados de mixagem e masterização. Os links estão na descrição.